Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Campanha, diga ao fraco, eu sou forte. Não vou ficar hoje muito apegado ao título da campanha, porque eu creio que Deus já tem falado todos esses dias, através dos seus servos, através das profecias, e pela teoria, todo o mundo está forte já, né? Pela teoria. Mas hoje o Senhor, Ele quer nos tratar nessa caminhada, nesses cuidados, a permanecer na presença de Deus, amém? Você pode abrir em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Amém? Se você estiver sem Bíblia, acompanhe a Bíblia no telão, em nome de Jesus. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este a mãe deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá meu filho venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Amém? Pode tomar o seu assento, o texto é um pouco longo. Nos diz a Escritura que após os irmãos de José o venderem, o trocarem por algumas moedas de prata, deixarem o sangue do seu sangue de lado por um benefício transitório, diz a Escritura que neste momento agora, Judá ele se aparta de seus irmãos. Se tem uma coisa que o inimigo trabalha, amado, é quando nós estamos longe do corpo de Cristo. Quando você sai da presença de Deus. Quando você se afasta do refúgio, do santuário. Quando você está longe das asas do Altíssimo. Por quê, pastor? Quando você está nessa situação, você está vulnerável. Você é um alvo fácil. E o inimigo, bramando com o leão, ele está em todo o tempo querendo o quê? Querendo tragar as nossas vidas. Querendo nos destruir. Por quê, pastor? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E sendo o inimigo invejoso e orgulhoso, ele quer de alguma forma afrontar e atacar o Deus vivo, fazendo com que nós venhamos a sair
da presença do Pai. Ou quando não, ter uma vida destruída, andar na sarjeta. Essa é a vontade do mal. Assim ele afronta e acusa Deus. Olá, teu servo, olá, tua serva. E nos diz a Escritura que agora, neste momento, quando Judá ele sai da presença dos seus irmãos, ele vai constituir família. Ele vê ali o povo cananeu, ele toma uma cananeia, ele agora edifica, ele tem 3 filhos dessa mulher. Pastor, é pecado não casar debaixo da Escritura, nas leis dos homens. Enquanto você está vivendo esta palavra, Deus ele vai te abençoando. Você nasceu para isso, para constituir uma família. Você tem direito. Pastor, mas ninguém me quer. Então procure em Deus, que no tempo de Deus, Ele vai criar uma situação. O problema é quando nós colocamos a nossa mão. Diz a Escritura que agora Judá, ele teve 3 filhos. Só que o primogênito, ele não andava com Deus. Ele não queria um compromisso com Deus. Seu pai, agora não, meu filho, já chegou a hora de se casar. Naquela época, a tradição era que o pai procurava uma esposa para o filho. Ele procurava uma mulher de família. E Judá sim o fez. Pegou uma boa esposa. Pegou Tamar agora, essa é tua esposa. Casou o filho. Filho, você é meu herdeiro. Você é meu primogênito. Tudo que é meu é seu, meu filho. Então agora, continue a sua vida. Seja abençoado. Mas diz a Escritura que aquele jovem, ele agora não quis o que? A bênção de Deus. Ele não quis andar na presença de Deus. Ele não quis desfrutar do plano de Deus. Ele era mau aos olhos do Senhor. E quando nós lemos este texto, amado, eu não sei você, mas eu tremo. Porque diz a Escritura que Deus o matou, esse jovem. Deus matou a Er, o primogênito de Judá. Por quê? Porque ele era mau aos olhos do Senhor. Porque ele era perverso. Já quero abrir o seu entendimento. Para de achar que todo mundo é bonzinho. Para de achar que todo mundo é seu amiguinho. Existe gente ruim sim. Nem todo mundo vai para o céu. Nem todo mundo vai ter o seu nome inscrito no livro da vida. A vida não é um arco-íris. A vida não é um conto de fadas. Se você procurar até nos contos de fadas, só tem terror. Só tem bruxa, só tem inveja, só tem egoísmo. Conto de fadas não tem nada de bom. E a vida também não é isso. Mas diz a Escritura que agora, qual era a lei? Naquela época é diferente de hoje. Hoje, se alguém perde um irmão e vai pegar a mulher, a viúva, isso daí vai ser visto com maus olhos. Mas a tradição, inclusive judaica naquela época, era cumprir o levirato. Para quê? Para que aquela mulher não ficasse abandonada. Para que ela não fosse uma viúva jogada às traças, porque ela não podia trabalhar. Mas o seu irmão, o próximo irmão, ele tomava aquela mulher, ele cumpria assim o levirato e ela seria uma esposa. E o primeiro filho seria a descendência do seu irmão. Só que diz a Escritura que o próximo filho, Onã, agora ele toma ela por mulher, toma a Tamar por amando de seu pai, mas ele a despreza. Mas ele não quer, ele não queria dar descendência ao seu irmão. Ele é egoísta, ele tinha ódio no coração, ele não tinha amor pelo seu irmão. E amado, nós vivemos hoje isso nos nossos dias. O amor de muitos tem se esfriado. Se for para dar honra a quem tem honra, ninguém quer dar mais honra. Ninguém lembra de ninguém, é só eu. É por isso que o mundo está do jeito que está. Porque ninguém mais honra ninguém. Porque cada um pensa em si mesmo. E não foi diferente de Onã. Ele falou, não quero. Ele casou com a esposa, ele cumpriu o levirato em parte, só casou, só na fachada. Mas ele não estava nem aí. Era só dar um descendente para o seu irmão. Ele ia agradar, sabe a quem, amado? Não é a vista dos homens, não. Ele ia agradar a Deus. Olha a diferença. Agradar aos homens, o homem ainda pode ser que se magoe com você. Ou pode ser que nem ligue, mas quando você agrada a Deus, você tem galardão no céu. Quem agrada a Deus tem o favor de Deus, evangelista. Olha que coisa, ter o favor de Deus, a bênção é multiplicada, recalcada, sacudida e transbordante. Mas este jovem também não estava nem aí. O que diz a Escritura? Chega a Deus na situação, sabe por quê? Porque Deus contempla tudo. E é mais um que Deus levou. Deus levou porque o seu coração era sujo.
porque ele era mau, ele era perverso, é o que diz a Escritura. Deus agora leva esse jovem, só falta falta selar. Mas agora Judá, como um pai amoroso, ele fala, não, meu último filho não. Eu vou deixar meu último filho, vai Tamar para a casa do seu pai. Fica lá, Tamar. Fica sendo uma viuvinha lá. Quando ele crescer, eu dou para você. Mas a intenção de Judá não era isso, não. Ele tinha medo de perder o seu último filho. Agora, era a vez de Judá entregar o último filho. Porque ele tinha que cumprir a lei. A lei, amado, e você foge para a direita ou para a esquerda, mas a lei ainda existe. Pastor, eu não conheço a lei inteira, seja de Deus ou seja dos homens, mas ela existe. E se nós mesmo não conhecendo a transgredimos, nós pagamos um alto preço. Judá fugindo da lei de Deus. Presta atenção, fugindo da lei de Deus. Fugindo do mandamento do Senhor, ele vem começar a desagradar a Deus. Mas olha que coisa, Deus tem um plano para todas as coisas. Até nos nossos pecados e transgressões, amados, sendo Deus bom e perdoador, Deus ele nunca passa a mão na nossa cabeça. Mas o Senhor sabe que o dia do homem, Deus não põe apenas um dia na balança, não. Ele põe a tua trajetória. É toda a sua vida, sua postura na presença de Deus. Diz a Escritura que agora chegou a época a época da tosquia das ovelhas. Judá, como um pastor de ovelhas, o que ele foi fazer? Ele foi tosquear. Ele perde sua esposa, ele é consolado, ele passa aquele tempo de choro, e ele chega diante do tempo da tosquia, e sua nora agora ouve. Tamar ouve, olha, o seu sogro está na cidade. Ele veio para a tosquia. Ela agora vendo que ela tinha sido esquecida, que ela ia viver como mendiga, que ela ia ser desamparada, que ela não ia ter uma descendência. Ela vendo agora que o seu direito foi privado, ela quis fazer algo com as próprias mãos. Tamar agora ela se levanta, ela tira suas vestes de viuvez, ela coloca uma roupa casual, ou seja, roupa que mulheres daquela época usavam para ser, digamos, mulher da vida. E ela fica esperando na entrada da cidade. Quando ele passar aqui, ele é meu. Ela espera o seu sogro passar, lembrando, ele foi injusto. Lembrando, ele não cumpriu a lei. Lembrando, ele se esqueceu dela. Se tem uma coisa que dói no coração de alguém é ser esquecido. Tem pessoas, e eu entendo isso, tem pessoas que passam a porta da igreja. Se você não der a paz, ela não vem mais, evangelista. Por quê? Porque há vidas que se entristecem muito fácil. Porque é difícil ser esquecido, colocado de lado. E se eu não te dei a paz, me perdoa. Mas diz a Escritura que agora na porta daquela cidade, o seu sogro passa. Ele olha aquela mulher e ele vai cometer um pecado. Ele vai fazer o que Deus não se agrada. Ele leva ela para ter relação. Ele vai, mas espera aí. Ela fala, você vai pagar com o quê? O que você vai me pagar? Não, mas eu te dou um cabrito. Não. Você vai ter que dar um penhor. Pastor, o que é um penhor? Um penhor é uma garantia. Se você tem algum tipo de dívida, você dá um penhor. Eu vou deixar esse penhor com você até eu pagar a minha dívida. Assim Judá, ele teve relação com a sua própria nora. Pastor, é terrível, amado. Judá, isso não foi agradável aos olhos de Deus, tanto de Judá como de Tamar. Mas o que eu quero trazer à tua atenção, amado, que ela pede 3 coisas de penhor. Eu gostaria que você se atentasse a isso, porque são 3 coisas que nós não podemos perder. Pastor, o que Tamar pede para Judá? Ela pede o teu selo, que é um anel, ela pede o lenço e ela pede o cajado. Naquela época, era costume um homem andar com um anel, que é o selo. Nesse selo estava o nome da sua família, o seu nome, era a sua assinatura. Se ele fosse comprar uma propriedade, naquele pergaminho havia o seu selo. Se ele fosse enviar uma carta, havia o seu selo.
Se fosse um rei também, se eu fosse entrar em qualquer lugar e não tivesse a permissão do rei, eu não entraria. Mas se o rei me desse o selo, eu tinha livre acesso. Diz a Escritura que Judá, ele dá o penhor. Ele dá o selo, ele dá o seu cajado, que é um instrumento pastoral, e ele também dá o seu lenço. Pastor, mas isso daí não tem serventia nenhuma. Ele pega depois, ele arrumava outro, sim. No físico, ele podia até arrumar outro. Ele podia fazer do selo uma cópia do selo. Só que para o crente, para o cristão, para o homem e para a mulher de Deus, amado, o peso é diferente. Porque este selo, amado, o que leva o nome deste homem, este selo que está sobre a vida dele, este selo que está sobre a sua vida, amado, não pode estar na mão de ninguém, não pode estar na mão do homem, e muito menos na mão de Satanás. O teu selo é o teu nome. Eu preciso te lembrar, amado, sem o selo de Deus você não entra na glória. Hoje em dia prega um evangelho sujo e corrupto, dá tudo que você tem. Pessoa dá tudo, mas você tem que receber do alto. Amado, você pode não dar nada, mas se você receber o selo que vem do alto, você é o homem mais rico da face da terra. Você é a mulher mais rica da face da terra. Hoje em dia estão abusando do povo, mas se esquecendo que todo dom perfeito ele ainda vem do alto. Quando aquela mulher pede um selo que tem um peso diferente para mim e para você, Judá não poderia assinar mais nada. A palavra dele não valia mais nada. Por quê? Porque ele não podia dar o selo. E a pior coisa, amado, é você não valer mais nada lá fora. É o seu nome ser jogado de um lado para o outro. É fulano não empresta para fulano não. Fulano não paga, fulano não tem palavra, fulano não tem honra. Isso é horrível. Isso é horrível, eu preciso te alertar. Não dê o teu selo para ninguém. Não deixa ninguém usar o teu nome. Porque se alguém usa o teu nome, depois suja o seu nome. E aí, evangelista? Judá, ela pediu o nome, pediu o selo, pediu a marca daquele homem. E aí, pastor? Sem marca nós não somos diferenciados no meio da multidão. Você tem uma marca que veio do céu e você não pode perder essa marca. Você não pode ser mais um. Você não pode ser aquele, fulano, cadê? Não enxergo, não. Você tem que fazer a diferença. Porque o cristão que ainda faz a diferença, ele é contemplado do céu por Deus. Diz a Escritura que um desses instrumentos também era o quê? Também era o cajado. Pastor, mas o cajado só servia ali para as ovelhas. Mas o cajado só servia para puxar aquela ovelha, para dar uma na perna, para ela manquejar, assim, pegar no colo, ou dar uma na fuça do lobo. Só para isso que servia, ou até mesmo para o pastor ele se apoiar. Não, amado. O cajado para mim e para a sua vida, o peso é diferente. Essa autoridade, essa ferramenta que vem do alto. O pastor ele usava para quê? Para se sustentar e para puxar as suas ovelhas. Para dar um golpe, se fosse preciso, juntamente com a vara. E se Deus perguntar, você ainda tem seu cajado? Ou será que você já deu seu cajado para alguém? Ou será que você já perdeu o respeito? Ou será que aonde você passa você já não tem mais autoridade? Ou será que por algum motivo, algum erro da sua vida, as pessoas viram as costas para você porque falam que você não vale nada e recupera o cajado hoje? Deus te deu o cajado. Deus te deu autoridade. Deus ainda que te sustenta, amado. A autoridade que vem do alto faz você não cair. Faz você repreender as fortalezas de Satanás. Porque Satanás é assim, ele tem fortaleza, ou seja, ele quer trancar a tua bênção, ele quer trancar a tua família, ele quer te prender nas armadilhas dele, mas o cajado vai quebrando. Mas o cajado vai tocando no mar. O Espírito Santo falou, põe a missionária para louvar. Quem prestou atenção na letra? Qual é o instrumento que Moisés ele toca no mar para o mar se abrir? É o cajado, então não perca teu cajado. O cajado ele ainda serve para levantar para o alto. Pastor, para quê? Para falar, Senhor, não, a minha força é a tua.
O título da campanha é um só: diga ao fraco, eu sou forte. O fraco ou seja forte, todos dependem de Deus. Mas Deus está falando, é esse fraco que eu quero. Coitadinho lá fora, na minha presença é vencedor. É rejeitado lá fora, mas na minha presença dá fruto. É 1 mais 1, é o com que é, mas eu dou o cajado, eu dou autoridade, eu dou o selo, e o selo é o brilho do Espírito Santo. Diz a Escritura que também ela pediu o quê? O lenço. Ou algumas outras traduções está o cordão. Pastor, ninguém usa mais lenço hoje. Verdade. Salvo algumas pessoas, algumas mulheres que carregam lenço na bolsa. Pastor, mas o lenço não serve para nada, é para secar o rostinho, o nariz, as lágrimas. Poxa vida, seca a lágrima e não serve para mais nada. Você não pode perder o teu lenço, meu amado. Sabe por quê? Porque secar lágrima é uma dádiva de Deus. Eu estou trazendo numa visão espiritual para você, amado. O lenço não é só aquele secar as lágrimas físicas. Mas a lágrima espiritual quer dizer, quem tem o lenço tem o consolo que vem de Deus. Quem tem o lenço em todo tempo é consolado. Pastor, mas eu perdi, mas você tem o lenço de Deus, então vai dar tudo certo. Pastor, mas eu cheguei, deu tudo errado, mas quem tem o lenço, amado, meu Deus. Você sabe qual é a promessa para quem tem o lenço de Deus? Está lá no Apocalipse. E Deus enxugará de teus olhos toda lágrima. Olha só, e Deus, Ele enxugará de teus olhos toda lágrima. Ei, vale a pena ter o lenço. Para uns o lenço é descartável, já inventaram isso, tem ou não tem? Tem um lenço descartável, é um objeto sem valor, é feito daquele papel lá, muitas das vezes um lenço umedecido. Mas o lenço do crente é diferente. Eu sou do tempo que a gente vê aquelas mulheres com lencinho, né, se derramando na presença de Deus. O lenço, ele tem um peso na tua vida incalculável. Pastor, não estou entendendo, a tua vida pode estar uma tribulação, mas você dobra o joelho com lenço. Dobra o joelho com lenço, com esse lenço, a lágrima vai caindo, mas o Espírito Santo vai, eu estou contigo, viu? Você não está aguentando o físico, mas no espiritual eu estou te sustentando. Está muito difícil, meu Deus, mas você está com lenço, então vamos lá. Judá, ele deixou tudo na mão de outra pessoa. Meu Deus, para com isso, para de confiar nas pessoas. Pastor, eu vou me trancar, não vou ter comunhão. Não, comunhão é diferente. O problema é você ir pela cabeça dos outros. O problema é você colocar a tua confiança fora da palavra de Deus. O problema é você ouvir a palavra de bênção aqui e quando sai lá fora, qualquer vento estranho você abraça. Esse é o problema. Esse é o problema, perder o lenço, dá o lenço, dá o cajado. Não dá, amado, não pode, você não pode perder a ferramenta que Deus te deu. Judá, o que ele fez? Ele entregou por um momento, um único momento. Um momento de prazer, um momento de engano, um momento de pecado, um momento de decadência. Um momento que a injustiça bateu na porta dele. Por quê? Porque ele foi injusto. Pastor, não estou entendendo. Ei, deixa de ser injusto, você é crente. Glória a Deus. Ah, pastor, mas você dá glória aqui, mas se você comete injustiça lá fora, Deus te pega. É verdade. É a palavra. Os filhos de Judá, para onde que foram? Os 2 filhos de Judá, filho de Israel. Para onde que eles foram? Deus fez descer a sepultura por causa da injustiça. Ah, pastor, não, pode ser eu. Não, pastor, não importa que eu sou pastor. Se eu estiver cometendo injustiça, Deus me pega lá fora. Se eu estiver dando mau testemunho, Deus, ó. Por quê? Porque Deus ainda é santo. Por isso que Ele é o Senhor. Judá, ele cometeu uma injustiça, mas a injustiça chegou para cobrar. Ele deu o penhor de tudo aquilo que ele tinha. O adversário é assim, ele quer tomar tudo que é teu, por um momento, por um pecado, por um erro da sua vida. O penhor de Judá foi aquilo que ele tinha, as ferramentas dele. Mas olha que coisa, Deus nos dá o penhor do Espírito Santo. Deus nos deu o penhor do Espírito Santo.
A Bíblia é clara, amado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Pastor, e aí? Eu dei o meu selo, eu dei o meu cajado, eu dei o meu lenço. Eu preciso te alertar, nada disso é teu. Tudo isso foi emprestado por Deus. Porque essa palavra, quando eu orava nesse tema, amado, o qual o Senhor vem falando comigo esses dias, eu fiz uma pergunta: Senhor, é claro, nós vamos alertar a igreja, mas e quem já caiu nisso? Quem já entregou o selo? Quem já entregou o seu cajado? Quem já entregou o seu lenço? E aí, meu Pai, resta o que para essa vida? É por isso que o Senhor fala, Ele nos deu o quê? O penhor do Espírito. Você pensou que era teu, mas não é, de Deus. Eu preciso te lembrar, essa vida não é sua, essa vida é do Senhor. Ele deu a vida para você cuidar. Pastor, mas a minha família, mas primeiro ela é de Deus. Pastor, mas é o meu trabalho. Não, o trabalho é de Deus. Ele permitiu você trabalhar. Pastor, mas é a minha casa, foi com o meu suor, eu investi, eu lutei, eu levantei tijolo por tijolo. Não, meu filho, Deus abriu as portas e Ele permitiu um lugar para você morar. Deus enviou o anjo e falou, agora que essa terra eu vou dar para o meu servo. Tudo é do Senhor. Judá ele deu sem saber o que ele estava dando. Sem parar e pensar, porque se ele tivesse pensado, ele não tinha dado, ele não estava nem passando por ali sozinho. Ele não ia dar motivo ao adversário de tirar isso da vida dele. Só que ele deu. Só que ele perdeu. E agora quando chega a cobrar, pessoas agora iam, passado 3 meses, iam fazer o quê? Iam apedrejar. Apedrejar quem? Apedrejar Tamar. Porque depois de 3 meses ela estava grávida. E grávida do seu sogro. E foi escutado aos ouvidos de Judá, ó, tua nora, ela adulterou, viu? Tua nora, Judá, olha lá, ó, tá grávida. Aí se levantaram e não, vai ter que apedrejar. Vamos acabar com ela porque ela pecou. Aí foram perguntar para ela, mas quem é o pai do menino? Quem é o pai dessa criança? Ó, o pai da criança é o dono desse cajado. O pai da criança é o dono desse selo. O pai da criança é o dono desse lenço. Aí Judá ficou com a cara onde? A vergonha de Judá caiu naquele momento. Sabe por quê, amado? Porque o pai era ele. Ele não poderia apedrejar. E ele ainda confirma, mais justa é ela do que eu. Porque ele nem pagou por aquilo que ele falou que ia pagar. Que essas coisas nem era para estar assim, infelizmente. Mas diz a Escritura que agora ele foi envergonhado. Só que Deus é tão maravilhoso, amado, que da descendência de Tamar, você sabe quem veio ao mundo? Jesus Cristo. Da descendência daquela mulher rejeitada, esquecida, excluída. Pastor, ela teve que fazer aquilo lá, ela pecou, com certeza. Não passa a mão, não há acordo com o pecado, nem para Judá e nem para Tamar. Mas sendo Deus misericordioso do jeito que é, ainda deu descendência abençoada na vida daquela mulher. Em nenhum momento o Senhor concorda com o pecado, mas antes do pecado estava uma grande injustiça. E é isso, amado, que nós não podemos esquecer, amado. Apontar o dedo é muito fácil. Julgar é muito fácil. Pecar é 1 minuto, você caiu e já pecou. Mas apontar... Pastor, e aí, nós vamos julgar Judá? Não, amado. Não vamos julgar, vamos olhar por nós mesmos. Quem estava aqui ontem, prestou atenção na palavra que o pastor ele nos trouxe. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame individual ainda é o melhor que tem. Porque quem vê de fora não vê por dentro. Porque quem vê de fora muitas das vezes vê uma embalagem. Judá, ninguém sabia o que ele fez, evangelista. Ficou lá em oculto. Mas a tudo será revelado pelo Senhor. Não há nada encoberto que não seja revelado.
E diz a Escritura que agora, e agora? Judá recuperou o selo? Recuperou, né? Judá recuperou o cajado? Judá recuperou o lenço? Porque ela entregou. O pai do filho é o dono disso daqui. Deus está falando com a sua vida. Está na hora de recuperar o que você perdeu. Está na hora de recuperar o tempo perdido. Está na hora de recuperar o que você deixou na mão do adversário. É o teu nome? É o teu selo? Quem perde o lenço, amado, não tem nem lugar para chorar. Entenda isso. Mas Deus está falando, chegou a hora de recuperar. Recuperar tudo o que você perdeu. Por quê? Porque primeiramente é de Deus, não é seu. E Deus, Ele vai cobrar, Ele vai requerer da nossa mão tudo o que Ele nos entregou. Se coloque de pé. Teu cajado, teu lenço, teu selo. Essas 3 ferramentas simples, mas que têm um grande poder espiritual na nossa vida. Não é amuleto, mas tem um grande poder espiritual quando nós entendemos o sentido. Perder o selo nos dias de hoje representa perder o Espírito Santo. Perder o selo nos dias de hoje representa perder o Espírito Santo. E isso é terrível. Aqueles que têm o selo de Deus no livro do Apocalipse falam que não vão sofrer o quê? As pestes da grande tribulação. Sabia disso? Os que têm o selo de Deus, eles não vão receber as pestes, as pragas. Por quê? Porque eles têm o selo do Altíssimo. Eles têm a presença, eles têm o selo que vem do alto. Só disso daí, amado, era para todo mundo estar buscando, era para o mundo inteiro dobrar o joelho e falar, eu preciso desse selo, porque as pragas são terríveis. Mas 90% do mundo não crê. Infelizmente. Vamos orar, amado. Você veio nesta noite se fortalecer. Você veio neste propósito. Senhor, eu entrei fraco nessa porta, mas eu tomei posse da minha força no nome de Cristo Jesus. Meu Pai, e eu já perdi muito tempo, eu já perdi muita coisa, mas chegou a hora de recuperar. Feche teus olhos. Senhor, assim como Judá, meu Pai, nós perdemos, ou até entregamos na mão do adversário o que não era, Senhor. Fizemos o que era mal, agimos erroneamente, transgredimos o teu mandamento, perdemos tempo, desagradamos ao teu Espírito, a tua gloriosa vontade, mas o Senhor, que é um Deus misericordioso, nos deu esta oportunidade. Assim como a tua serva, ela adorou nesta noite, nos dá essa chance, meu Pai. Nos dá essa chance de recuperar o selo, o cajado que é a autoridade. E não nos falte o consolo que vem do alto. E não nos falte a tua gloriosa presença pelo Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor soprou uma vez, então sopra mais uma vez o teu Espírito. O Senhor chacoalhou um dia esta vida, então chacoalha mais uma vez. O Senhor tirou do pó, então levanta de novo, meu Pai. O Senhor um dia declarou a libertação, então confirma, meu Pai, a libertação total e completa, meu Pai. Comece e o Senhor venha deixar inacabada, completa, meu Pai, a tua obra em nossa vida, meu Deus. Pedimos por toda a igreja, aqueles que estão no trabalho agora ou nos seus lares e por algum motivo não puderam vir à tua presença, meu Pai, que esta vida seja recuperada, o teu Espírito, a tua presença, que esta vida, esta alma venha recuperar o tempo perdido, se esta vida vem andando em círculo até mesmo dentro da tua casa, que haja atitude, que haja, meu Senhor, o avivamento que o teu profeta creu, meu Pai, que o Senhor ia avivar
tua obra ao longo dos anos. Meu Pai, abençoa, liberta e transforma a tua igreja. Repreende todo mal, meu Pai. E se porventura o nome do teu povo, da tua igreja, foi de alguma maneira sujo, usurpado, ou está na mão do adversário, em nome de Jesus, meu Deus, restaura esse nome. Meu Deus, o Senhor revela vidas que perderam a honra, vidas que foram desonradas, meu Pai, vidas que foram verdadeiramente, receberam um abuso espiritual pelo adversário, vidas que foram humilhadas, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tira esta veste de vergonha hoje. Mas nós cremos, Senhor, que meu Pai, faz desse vaso um vaso novo. Faz deste homem, desta mulher, deste jovem, meu Pai, uma criatura sarada na tua presença. Devolve, eu te peço, Senhor, a dignidade que foi roubada. Meu Pai, todos pecaram e destituídos foram da tua graça. Mas, Senhor, a graça é o favor imerecido. Então, se havia dúvidas sobre esta vida, meu Pai, que hoje haja a certeza do teu perdão no nome de Jesus Cristo. Assim, meu Pai, eu entrego cada vida, inclusive a minha, Senhor, no teu altar, dizendo em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?